Deus me mandou tirar a sandália dos pés. E você vai entender essa mensagem, porque Deus também diz para você tirar a sandália dos pés. Eu vou te contar algo que aconteceu comigo, que foi através de um sonho que eu tive, onde durante esse sonho foi pela madrugada. E eu sonhei com uma pessoa do meu passado, que hoje em dia não faz mais parte da minha vida, e foi uma pessoa que já falaram várias palavras ofensivas para mim. Naquele momento em que eu estava sonhando com aquela pessoa, nós estávamos dentro de uma loja, sabe, parecendo essas lojas de calçado, e tinha aquela vitrine, aquela porta de vidro e vários calçados ali para a gente poder escolher. E a gente estava na parte dos calçados femininos. Essa pessoa chegou até mim e falou o seguinte: Olha, você pode escolher 2 pares de calçado que eu vou te presentear. Fiquei muito feliz, porque que mulher que não gostaria de receber um par, né, de sapatos, imagina 2 de presente. Eu comecei a procurar, sabe, naquela vitrine, o sapato que eu estava em mente, porém eu não conseguia encontrar aquilo que eu estava buscando. Naquele momento, aquela pessoa me deu um par de sapatos que pegou da vitrine, que eu não me esqueço, era um sapato verde escuro com detalhes em dourado, e me falou o seguinte: toma esses aqui. Eu não gostei muito, mas eu vi que realmente fazia parte do gosto daquela pessoa, e eu acabei aceitando e, enfim, acabei me deixando, né, levar pelo gosto da outra pessoa. Naquele momento, quando eu acordei, eu comecei a ficar inquieta, porque eu falei: Senhor, por que que eu tive o sonho com essa pessoa? Por que que esse sonho foi uma loja de sapatos? E eu comecei a ficar um pouco nervosa, admito. Mas eu falei: Espírito Santo, eu creio que você vai me capacitar a discernir esse sonho, não através das minhas emoções, através daquilo que talvez eu estivesse desejando, mas sim através do teu Espírito Santo. E aqui eu já dou a primeira dica para você. Quando você tiver algum tipo de sonho, não tente entender aquele sonho pela inteligência humana. Mas, se realmente aquilo foi um recado dos céus para sua vida, você deve pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus. E se realmente for de Deus aquele sonho, ele vai te trazer a revelação. Então, não tenha medo de pedir a resposta para o Espírito Santo, porque é muito melhor, na verdade, é o que a gente precisa para a nossa vida, é saber aquilo que os céus está nos enviando de mensagem, do que nós sermos pessoas direcionadas pelas nossas emoções, ok? Então, naquele momento, o Espírito Santo me trouxe o Salmo 57. Quando eu comecei a ler o Salmo 57, ainda um pouco nervosa, mas eu pedindo ao Espírito a direção. E no Salmo 57 é um salmo que fala sobre Davi quando estava fugindo do rei Saul. E ele estava ali, né, naquele momento de perseguição, e ele foi parar em uma caverna. Só que o mais incrível que eu achei é porque no contexto do Salmo 57 começa com perseguição, né? Começa ali com situações ruins, mas no final termina com adoração. Então preste atenção nessa mensagem de Deus para sua vida. No verso primeiro, Davi, ele diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ou seja, Davi estava buscando refúgio em Deus. Isso primeiro nos mostra que em momentos de perseguição em que a gente está vivendo, nós devemos agir como Davi. Que apesar dessa situação difícil e ruim, a gente também tem que colocar Deus como nosso refúgio. Lá no verso 2 e 3 disse o seguinte: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ou seja, Davi acreditava que Deus estava trabalhando, mesmo quando ele não conseguia enxergar. Eu sei que talvez você provavelmente não esteja enxergando Deus nessa situação em que você está passando, mas o Senhor, ele me trouxe aqui para dizer para você de que se você acreditar neste momento, que é um momento difícil na sua vida, mas é onde você deve realmente colocar a sua fé. Você está entendendo? Em ação. A palavra de Deus diz que a nossa fé sem obras é morta. Então a gente é justamente nesses momentos em que a gente mostra aquilo que verdadeiramente está no nosso coração.
Onde que está, de fato, a sua confiança? A sua confiança será que está no homem ou será que realmente a sua confiança e o seu refúgio está na presença do Senhor? Lá no verso 4 que eu achei, é assim, ó, sabe, é muito intrigante, diz assim: "Clamarei ao Deus Altíssimo", perdão, verso 4 diz assim: "Estou entre leões". Só que ele fala mais, sabe, "Eu estou entre leões, que os dentes deles são como espadas, ou a língua é como espada", e fala, sabe, sobre isso. Ou seja, o que que a gente, né, entende sobre isso? Davi ele usou essa linguagem poética para mostrar a violência das pessoas ao seu redor. Quando ele fala aqui, ó, fala aqui, dentes como lanças, flechas e língua como espada, ou seja, não são apenas ataques físicos, mas também palavras destrutivas. Então a gente entende que muitas vezes as feridas, ela não vêm de armas, não vêm de flechas, críticas, né? Perdão, mas de palavras, de críticas, mentiras e acusações. Eu tenho certeza que esse vídeo chegou para a pessoa certa. Está passando um momento onde você provavelmente pode estar sendo acusada por algo, injustiçada por algo. Então fique até o final, que o Senhor, ele vai trazer a resposta para o seu coração nesse final, tá? E lembra que eu falei para você aqui no início que o Senhor falou, né, sobre a questão de sapato, essas coisas, esse sonho? Bom, olha o que que diz no verso 6 que eu fiquei assim, ó, meu Deus do céu, o Senhor realmente tá me trazendo uma resposta. Ele diz assim: "Preparam armadilhas para os meus pés". Fiquei muito abatido. Nesse momento em que o Espírito Santo de Deus trouxe, sabe, esse discernimento para minha mente, eu falei: "Meu Deus, tem tudo a ver". Eu sonhei com um sapato, sonhei com aquela pessoa me entregando aquele sapato, e aqui tá falando sobre armadilhas para os pés, certo? Então, o que que estar nessa caverna representa para você? Representa perseguições, representa injustiças, crises financeiras, enfermidades, perdas e momentos de incerteza. Então, para você entender, né, sobre todo esse contexto que eu estou te falando, o que que Deus quer falar, a gente vai começar a ter um entendimento. O que que significa uma sandália? Uma sandália ela te leva para onde? Sandália significa direção e significa caminhos, certo? E eu quero te fazer essa pergunta aqui hoje. Quais foram as palavras, quais foram as sandálias? Lembra, sandália significa palavras, significa direção, significa caminho, que te trouxeram para essa caverna que você se encontra hoje. O que que te falaram? Do que te acusaram? Qual foi a palavra que foi lançada ao contrário na sua vida? E para você entender, a gente pode começar a dar nomes para essa sandália. Talvez as sandálias que impuseram, que impuseram sobre você, que talvez você tá calçada até agora e você vai entender o porquê daquele início. É aquela sandália que disseram que você é burra, de que você não vale nada, de que você é uma pessoa que nunca vai conquistar aquilo que o Senhor tem para sua vida, de que você é uma pessoa que nunca vai conseguir ter a presença de Deus na sua vida por completo, você nunca vai ser uma mulher curada, você nunca vai ser uma mulher restaurada. Talvez falaram para você que o seu ministério é um ministério falido, por que que você insiste no seu ministério? Talvez falaram para você que você é uma péssima mãe, talvez uma péssima pessoa, olha só, uma péssima esposa. Quais foram as sandálias, as palavras que algumas pessoas ao longo da sua vida quiseram te oferecer? O Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você que não é tempo mais de andar na direção daquilo que falaram ao seu respeito. E naquele momento, o Senhor ele me trouxe, sabe, um discernimento que é o mesmo que ele traz para você hoje. Que é o seguinte, qual que é a decisão que você acredita que você precisa para que a sua vida seja transformada de fato, tá? De fato.
Aí o Senhor me trouxe a resposta que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, no verso 5, que fala quando Moisés viu a sarça pegando fogo, né, a sarça ardente, mas assim não pegava fogo ao redor. Quando Moisés se aproximou, o Senhor falou: Moisés, Moisés. E ele disse assim: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Olha só, naquela época, na antiguidade, sandálias representavam a sujeira e o caminho percorrido. Então, olha o que o Senhor está falando para você nesse dia. Tire a sandália dos seus pés. Você que quer ser uma mulher curada, você que quer ser uma mulher liberta, você que quer viver promessas do Senhor na sua vida, tire as sandálias dos seus pés. Aquilo que te acusaram, aquilo que te injustiçaram, aquilo que mentiram em relação a você, a sua história. Olhe só o que o Senhor está te dizendo neste dia. Você não vai conseguir ir para o novo caminho que Deus tem para você, perdão, para o novo tempo que Deus tem para você, se você continuar com essas sandálias. Minha irmã, quando a gente pede, que a gente quer se aproximar mais da presença do Senhor, que a gente quer cura, que a gente quer libertação, a gente precisa se desfazer. A gente precisa entender que aquilo que falaram a nosso respeito proveio também de uma pessoa totalmente ferida, de uma pessoa usada pelo inimigo. Também assim como, com certeza, assim como eu também fui usada, você provavelmente também foi usada para colocar sandálias em outras pessoas, a qual nós também, pelas nossas feridas, ferimos outras pessoas, e aquilo fez com que as outras pessoas tomassem direções diferentes. Mas, se você está escutando esse vídeo, é porque o Senhor tem um projeto de cura e de restauração para a sua vida no seu íntimo. Então, minha irmã, tire as sandálias dos seus pés, porque para onde o Senhor quer te levar para nova estação, você tem que estar descalço na presença do Senhor. E não se engane, minha irmã, mais vale você estar descalça na presença de Deus do que você estar com o mais lindo sapato, mas um sapato de mentira, um sapato que não é o que o Senhor tem para sua vida. Então que você reconheça com humildade, que o Espírito Santo toque no seu coração e eu quero fazer uma oração para finalizar. Senhor Deus, eu te apresento essa mulher, eu te apresento essa pessoa que chegou até o final desse vídeo, papai. O Senhor que me trouxe esse sonho, me trouxe essa direção para levar para essa pessoa que chegou até aqui. Eu quero declarar sobre essa vida. Que o Senhor divide, Senhor Jesus Cristo, através da tua palavra, meu Pai, a alma, o espírito dessa pessoa, juntas e medulas, e a tua palavra leva libertação e salvação para quem me escuta neste momento. Eu declaro, Senhor, que tudo aquilo, meu Deus, que foi lançado sobre a vida dessa pessoa, ela venha, Senhor, a se descalçar, meu Pai, a se despir, meu Deus, de tudo isso. E eu declaro, Espírito Santo, você levando uma identidade restaurada para essa vida. E eu tenho uma aplicação para você na prática. Todos os dias, quando você for tirar durante 7 dias o sapato dos seus pés, você vai falar: Senhor, eu retiro de mim todas as acusações que fizeram ao meu respeito. Eu entrego ao Senhor os meus caminhos. Amém. Se essa palavra falou com você, sabe essa pessoa que veio no seu coração? Compartilha com essa pessoa, porque o Espírito Santo também quer falar com ela. E aqui neste canal, se você não é uma inscrita, vem se inscrever, porque aqui eu, Maressa Gonçalves, vou te auxiliar para que você se aproxime mais de Deus e da sua melhor versão. Deixa aqui a sua curtida também, o seu comentário. Deixa aqui o seu comentário falando: Senhor, eu tiro essas sandálias que me impuseram e eu entrego o meu caminho a ti, tá? Tchau, tchau e até a próxima.